caros, nessa oportunidade eu vou falar sobre corrupção, ligada à religião, ligada à política e ao futebol. E falar um pouquinho sobre a cultura do pão e circo, que é uma tentativa de anestesiar ou de encobrir a pessoa ou o fato em si que tem a ver com a corrupção. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. O termo corrupção vem de corruptus, do latim, e quer dizer quebrado em pedaços, ou coração quebrado, mais ou menos assim. E nós temos alguns tipos de corrupção, pequeno, médio e maior porte. Temos as conhecidas principalmente na doutrina do direito penal, e que se encontram no artigo 333 do Código Penal, nos crimes contra a administração pública, a corrupção ativa, quando alguém oferece alguma vantagem para que um funcionário público faça determinada coisa ilícita, não é o agente público ou o funcionário público que faz. Já a corrupção passiva, o agente público faz a corrupção a fim de ajudar o trem ou a si mesmo. Ainda temos uma outra configuração de corrupção, que seria aquela chamada sistêmica ou endêmica, que se generaliza por conta da fragilidade do sistema ou do que está a ocorrer, onde a pessoa está inserida. Bom, em síntese, corrupção é isto. Mas precisamente com relação à política, religião e futebol. Eu coloquei um vídeo recente nesse canal, referente ao título do Flamengo, Campeonato Carioca. E ali eu ia fazer um comentário, mas não pegou muito bem a minha voz. E eu aproveito o ensejo, a oportunidade para falar um pouco. Tem muita corrupção no futebol, de pequeno e médio porte. Nós não temos a corrupção ativa ou passiva, porque não se trata os times de futebol de times públicos, mas sim times privados. Se tivesse times públicos, possivelmente teríamos, como uma questão da própria seleção brasileira, que tem envolvimento, obviamente, do Ministério dos Esportes, que vai para a Federação Brasileira de Futebol, rateio de impostos e tal. Ali, em algum sentido, teria. Inclusive, nós tivemos na própria Federação Brasileira de Futebol uma série de ilicitudes por parte dos presidentes, e alguns foram até presos. Já desde a época de João Avelange, Maria Marim, que foi preso. Tivemos o outro lá, o Ricardo Teixeira, preso. E a Federação Brasileira de Futebol é que coordena ou cuida dos times que estão na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Pois nós temos as federações por status, Federação Catarinense, Fluminense, de São Paulo, por aí em diante. Eu digo Fluminense é Rio de Janeiro, né? Não é o time Fluminense. Pois bem, aí é um cenário de corrupção que muitos não sabem. Sem falar nas tramóias que rolam por trás, e às vezes não tem muito a ver com a federação, mas sim com os próprios donos, ou proprietários, ou presidentes dos clubes, às vezes com os próprios jogadores e juízes da partida, para manipular resultados, a fim de que alguém venha ganhar na loteria. Nós temos a Lotogol, que tem a ver com o futebol e com os resultados dos jogos. O povo gosta do espetáculo, é vendido o espetáculo, mil maravilhas. Seja tanto você ver diante de uma TV ou lá ao vivo, e gastando um monte, inclusive, pagando ingresso, pagando
às vezes até mico, dependendo do time, né? Pagando ou gastando, porque vai lá, entra na galeria do clube e tem a Flamengo Store, você já vai lá e compra a camiseta do Flamengo, você já vai, gasta também com comes e bebes e por aí em diante. Tem uma série de gastos, se a gente analisar nesse sentido. E tem gente que nem olha por aquilo, por conta do fanatismo, da paixão, do sentimento. Então é mil maravilhas. Eu me recordo quando eu estava num jogo do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, tinha um grupo fazendo pesquisa de campo e veio uma mulher e me deu um questionário, eu respondi. E no questionário se perguntava qual era o motivo de eu estar num estádio de futebol, o que eu sentia sendo um torcedor, o que o clube representava para mim, coisa dessa natureza, para saber a ligação do próprio homem com o futebol. Tinha a ver com a antropologia, o estudo do homem. Se eu não me equivoco, aquela mulher estava fazendo mestrado nessa área de antropologia, futebol, desporto, alguma coisa assim dessa natureza. A gente analisando de uma maneira antropológica, a gente percebe que existe a corrupção. Você está ali gostando daquilo porque está fanatizado naquilo. E aí vem a cultura do pão e circo. Eles vendem a coisa muito boa para você. Você, então, gosta. Ocorre que esse pão com circo, assim como os romanos faziam para distrair o povo, para que o povo não soubesse o que estava ocorrendo, para que o povo esquecesse as suas próprias mazelas, os próprios sofrimentos, faz com que você perca duas vezes, pois você perde com o fanatismo, perde seu tempo, perde seu dinheiro, perde o prazer. Tanto é que muitos entraram em depressão, principalmente porque não tinham o que ver na televisão. Tinha futebol, nesse momento agora da pandemia. Agora que está voltando em alguns estados, por exemplo, Santa Catarina tentou voltar, mas por conta do Covid parou, no mínimo por 2 semanas, porque não tendo futebol, não tendo distração, entretenimento, a pessoa fica amargurada, abatida, aflita em casa, se deparando com familiares, não tem uma coisa para mudar daquela rotina, fica complicado. Então eles trabalham muito com o marketing, com a influência nas pessoas, para que elas pensem o seguinte: sem futebol eu morro, sem futebol eu não existo. Estou falando especialmente para os fanáticos. Aí os camaradas vão lá dando tudo que tem, para não ter nada. Quem tem é os jogadores, que às vezes não honram seus próprios clubes. Então, só por dinheiro, assim como eu falei da questão da própria corrupção de manipular jogos. Sem falar de outras coisas, por exemplo, a questão das Olimpíadas no Brasil e da Copa do Mundo no Brasil. Foi só para lavar dinheiro. Cabral está preso, tantos outros que diretamente ou indiretamente estavam envolvidos em superfaturamentos dos estados da Copa e também ali do Rio Centro nas Olimpíadas. Falando de Olimpíadas, em 2020 era para ter uma Olimpíada no Japão, foi cancelada por conta da pandemia, não sabemos se vai ter em 2021 ou só daqui a 4 anos. Uma coisa que também deprime, querendo ou não. Então, a grande questão do brasileiro é ter memória curta. Ele vê os escândalos, ele vê os erros e continua aplaudindo aquilo que não tem como aplaudir, continua defendendo o indefensável. Uma coisa é você torcer, não tem nada contra a pessoa torcer para um clube, e sim contra o fanatismo, porque o fanatismo cega, o fanatismo cria rivalidades, facções, divisões, brigas, porfias, mortes. Além de você se autodestruir, você destrói pessoas, familiares. Teve um maluco, certa feita, que vendeu quase tudo que tinha para ver o Corinthians. O Corinthians lá no Mundial, que ele foi campeão contra o Chelsea em 2012. Loucura? E muitos desses torcedores, inclusive, dizem que o Corinthians é uma religião. Eu já entro no quesito religião.
A religião é uma outra coisa a ser analisada com a corrupção. E se você parar para analisar, perceberá com toda certeza que existe muita manipulação também na religião, nas denominações ditas cristãs, sejam católicas, sejam protestantes. O simples fato de um camarada estar lá em cima de um púlpito falando de Deus, coisas que Deus não mandou, já é uma manipulação. O camarada que diz, você não dá o dízimo, você vai ser um miserável e você não vai para o céu. Uma aberração, uma manipulação. O camarada que diz o seguinte, olha, obedeça, faça isso que eu estou dizendo, porque se você não fizer, Jesus vai vir e você não vai ser salvo. Então eles jogam a isca para pegar o povo, que é o medo, o pânico, a culpa. E assim eles conseguem ludibriar as massas. E hoje em dia, se você parar para analisar, religião, política e futebol, que acabamos de falar, estão interligados, porque temos pastores que pregam até utilizando camisas de time, ou que fazem reverência a clubes com hinos de clubes no próprio púlpito ou na igreja, com bandeiras e tal, como tem aí no YouTube, aquela devoção toda, substituindo o culto cristocêntrico. E naquele meio ali, ou naquela forma de adorar a Deus, é uma espécie de corrupção, porque está desvirtuando aquilo que fora dito, ensinado por Cristo. Considera uma ruptura da verdade, da normalidade, daquilo que é previsto, no caso, o âmbito religioso, a visão cristocêntrica ou da palavra do Senhor. E falando de religião, não tem como não falar de política, porque política também está misturada com religião, assim como está no futebol. Os políticos sobem em cima dos púlpitos, ou fazem palanques nas igrejas, não têm ouvidos. Os jogadores de futebol dizem que se converteram, vão lá em cima do púlpito e pregam, e cantam, faz isso, faz aquilo, e tem vez lá, porque se fosse um qualquer que nasceu no evangelho não tinha tanta vez. Eles conseguem algo rápido, caem em paraquedas num cargo eclesiástico com um rótulo de cantor, por aí em diante. Eu estava acompanhando, não faz muito tempo, o Arnaldo Taveira, lá do canal da IEPG, da Igreja Pica das Galáxias, que é uma sátira que ele faz a esse evangelho todo arrebentado. Claro que tem muitos exageros ali, mas em algumas falas dele tem alguma verdade, alguma essência. Como recentemente ele falou dos crentes famosos, que tem mais chances de se dar bem em igreja do que qualquer um outro que não é famoso, que é anônimo. Por exemplo, um crente que tem uma vida totalmente promíscua se converte, às vezes não é porque se converte mesmo, ou quer se converter, se entregar para Jesus, é um meio de ganhar dinheiro, já está em fim de carreira, então vai para o mundo evangélico, e lá ele tem tudo nas suas mãos. E o seguinte recado que é passado para os demais cristãos desde criança é que o crime compensa, o pecado compensa. Pois quando o camarada está bem da vida, vai alguém lá pregar o evangelho para ele, não quer saber. Mas quando ele está ruim, ele vai. Aí cumpre-se aquele jargão que disse, não vem pelo amor, vem pela dor. Mas às vezes, mesmo eles vindo pela dor, eles não querem servir ao Senhor, eles querem servir ao Deus Mamon, que dá dinheiro. Então está o futebol ligado ali, ou desporto, os esportes, outros estilos de esporte ligados com a religião, e a política. Porque nós temos bancada evangélica, nós temos políticos evangélicos, nós temos aqueles que se dizem cristãos, que defendem a família, mas tudo para ganhar o voto do povo gado de religião, ou de denominação cristã.
Eu sei que existem denominações cristãs que são contra a política, em cima do púlpito, e eu concordo em número, gênero e grau. Outras, lamentavelmente, cederam à pressão e tem até partidos que representam a instituição religiosa. A corrupção está em volta, tudo ali. Veja só, Cristo ou a igreja primitiva nunca andaram próximos da política, ou os políticos não tinham a sua vez, só se arrependesse de fato. A igreja abre, escancara as portas para eles. Já a política escancara também os políticos para os evangélicos. Os políticos evangélicos, né, defenderão a causa evangélica, que na realidade defende lideranças e não os evangélicos em si. E o futebol, nós temos até futebolistas políticos. Romário, um exemplo, deputado, fora. E, em síntese, nós falamos um pouquinho sobre essa corrupção que aí está e que faz com que as pessoas não percebem, porque tem uma política forte do pão com circo. O pão com circo no futebol é o espetáculo, deixa a pessoa alucinada, colocar destaque nos jogadores, fazer com que eles sejam estrelas através do marketing muito forte. E aí você acha que está fazendo a coisa certa, que está bem, está investindo bem ali, e você só está perdendo em todos os sentidos. Então, é o trabalhar do pão com circo, que te distrai para não meditar, para não refletir com a realidade. A religião do mesmo modo, que eles só querem dinheiro. Para eles não dizer diretamente que só querem dinheiro, então eles te ludibriam, dizem que o que você está contribuindo é para ajudar a obra, os necessitados. Eles fazem o trabalho evangelístico, você vai analisar, não é bem assim. Fica o dinheiro retido para as cúpulas das instituições religiosas, ostentar o seu luxo, enquanto a partida, você, os membros obreiros mais simples, é que andam sofrendo e que pregam, na realidade, o evangelho. Você fica maravilhado quando vê um suntuoso templo, você vê aqueles cantores gospels famosos, pregadores, também estou investindo muito aqui. Cultura do pão e circo. A política, mesma coisa. O meu politiquinho de estimação, meu partido de estimação. Eles vão fazer o melhor para o Brasil. Não fale do meu político. E o que você ganha com isso? Se você não é um político. Eu estou falando com a grande massa, que vai na ilusão do pão com circo, que são as promessas dos políticos. O pão com circo da política é as promessas dos políticos, que na prática não se cumprem. Na religião são as promessas de restituição, de bênção e de vida eterna se você fizer o que eles querem, dar dinheiro para eles. E o pão com circo no futebol é aquela sensação que você tem de ver o seu clube jogando futebol, então você investe porque a paixão é maior, porque você é idólatra, porque você é capaz de fazer tudo pelo clube. É aquela gana de vencer. Na realidade, quem vence são os jogadores, quem ganha os troféus são os jogadores, o dinheiro é o jogador, e você não ganha nada. Mas na ilusão você parece que ganha alguma coisa. Meu time ganhou. Flamengo, outrora, eu bastante flamenguista, o Flamengo campeão, e eu? Flamengo é Flamengo, uma entidade privada. Então vende essa ilusão que você é campeão, como a religião vende a ilusão que você vai ser próspero, abençoado, se fizer aquilo, que você já está até contemplando algumas bênçãos de Deus em sua vida, o próprio templo bonito já é uma maneira de Deus te recompensar. E na política a sensação, não, eu coloquei o meu político lá, vai o Brasil encaminhar, e eu estou feliz com ele, mesmo não acompanhando política, mesmo não sabendo de nada e tendo memória curta. É assim. Sem falar de outros tipos de corrupção que acontece no meio de outras instituições. Então, analisamos bem tudo e retemos o bem. Enfim, era isso que eu
tinha para falar, meus caros. Às vezes você pensa que a corrupção é um político te dá R$100 e você vender seu voto. Mas a corrupção está mais ligada a você. Isso pode ser, sim, claro, corrupção, mas eu digo, a corrupção pode estar mais ligada e é ali que ela pode brotar, nascer, quando você se deixa levar pela forma marqueteira que lhe é vendida uma ideia. Quando você se deixa seduzir, ser corruptível, é aí que começa. Quando você acredita muito, por que começa a corrupção? Como dissemos, é uma ruptura, é uma quebradeira geral, quebrar em pedaços. É quebrar os princípios, quebrar a moral, quebrar a ética, quebrar tudo que é de bom de você. Em nome de coisas boas, se faz muita besteira. Essa é a grande realidade. Um abraço e até a próxima.